Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para fechar a disciplina de educação musical, hoje eu fiz um convite a uma pessoa, na verdade, né, eu chamo de eterna aluna. A Alexandra foi minha aluna no conservatório, estudou flauta e decidiu fazer faculdade de musicoterapia, né? Então, na época, assim, foi uma surpresa para mim ela ter escolhido a profissão. Hoje ela é musicoterapeuta, é uma doutoranda já na área, tá? Ela fez musicoterapia mesmo, não foi só pós-graduação. E eu fiz um convite para que ela viesse aqui hoje falar um pouquinho sobre a musicoterapia, sobre os benefícios, a importância que tem a musicoterapia, não só para, do caso, né, das aulas de educação musical, mas na questão clínica, e todas as dúvidas também que vocês tiverem e perguntas também, vocês vão poder fazer ao final aí. Espero que vocês gostem bastante, que a gente possa fechar aí com chave de ouro, né? Agradeço desde já a Alexandra pela disponibilidade. Ela está em Belo Horizonte, né, Alexandra? Sim. E ela se dispôs aí a falar com a gente um pouquinho sobre a musicoterapia. Pode começar, Alexandra, fica à vontade. Tá certo. Eu que agradeço, Vânia. Boa noite, gente. É muito prazeroso para mim poder estar aqui. Como a Vânia falou, ela foi minha professora por muitos anos no conservatório. E essa relação de professor de música e aluno é uma coisa muito próxima, né? Eu acredito que todo mundo já tenha vivenciado isso. Não é aquela mesma relação de professor que a gente tem na escola. A gente vira uma amizade mesmo. E eu fiquei muito contente quando ela me convidou, porque eu devo muito a ela. Ela foi minha professora por muitos anos, e quando eu decidi que eu queria mesmo seguir na área da música, que eu queria fazer faculdade, ela me apoiou em todos os momentos, me ajudou em todas as provas de vestibulares, e conteúdo, e repertório. Realmente, até fiz vestibular para flauta doce também, mas depois que eu conheci a musicoterapia, eu percebi que tinha alguma coisa diferente nela que me atraiu. E eu espero que isso que eu percebi, claro que eu demorei um pouquinho para perceber também, eu admito que eu entrei no curso sem saber exatamente o que era a musicoterapia, fui descobrindo ao longo dos anos, mas eu espero poder passar para vocês um pouquinho dessa magia, dessa beleza que eu descobri estudando e atendendo e praticando, e para mostrar para vocês a importância dessa área, tentar justificar para vocês entenderem e não fazerem como muitas pessoas fazem, de desvalorizar, de achar que qualquer um pode fazer musicoterapia, qualquer coisa é musicoterapia. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês, de uma forma bem tranquila também, sem muitos termos técnicos, essas coisas que não precisa. E, bom, como a Vânia disse, as perguntas ficam para o final, né? Mas eu espero que poder responder vocês. Caso eu não saiba, depois eu posso pesquisar e mandar a resposta por e-mail. Mas vou começar aqui mostrando um pouquinho para vocês. Eu me formei em musicoterapia na UFMG. Nós temos o curso de graduação em musicoterapia aqui no UFMG, que são 4 anos de curso. Eles estão pleiteando agora aumentar um pouquinho mais esse curso, ter uma duração de 5 anos, porque os professores que abriram esse curso ainda atuam, né? Porque o curso é novo relativamente, começou em 2009 no FMG, então os professores ainda dão aula lá. E eles acreditam que ainda falta um pouquinho de disciplina para a gente passar. Eu também acredito, depois de ter passado pelo curso, eu acho que se a gente tivesse tido algumas práticas a mais, seria legal. Mas para isso tem que ter um pedido para o MEC, é uma coisa muito burocrática, então ainda está em discussão. Contudo, depois que eu terminei a minha graduação em musicoterapia, eu fiz mestrado. Na verdade, eu fiz na área da psicologia, porque não existe a oferta de mestrado em musicoterapia especificamente aqui no Brasil. Eu vou falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, falar com mais profundidade. Então, acaba que os musicoterapeutas que querem seguir fazendo mestrado ou doutorado precisam se adaptar e entrar em outras áreas que talvez conversem com a musicoterapia. E foi o que aconteceu com a psicologia. Eles me aceitaram,
dentro da área de cognição e comportamento, que era o público que eu iria estudar aplicando a musicoterapia, mas acaba que a gente faz, né, em outra área. E agora eu estou fazendo doutorado também em sonologia, na escola de música, mas em sonologia que se vai mais para a área do estudo do som. Mas foi a área que eu consegui me dobrar e entrar. E agora, para explicar um pouquinho o que é a musicoterapia, vou falar dessa definição, que é uma definição bem robusta. Foi feita pela Federação Mundial de Musicoterapia em 2011. Sim, existe uma Federação Mundial de Musicoterapia. Existem muitos musicoterapeutas espalhados pelo mundo. E essa federação definiu que a musicoterapia é a utilização profissional, segura essa palavra, profissional. É importantíssimo que a aplicação da musicoterapia seja feita por um musicoterapeuta. Eu tenho certeza que vocês que estão estudando essa parte da educação musical se sentem muito chateados quando vocês sabem que existe alguma pessoa que está dando aula de música sem ter formação. Não quer dizer que a pessoa que esteja dando aula não tenha conhecimento, não tenha capacidade, não quer dizer isso. Às vezes é uma pessoa muito legal, que tem um conhecimento legal. Mas o que acontece é que quando você passa por uma formação específica, como vocês estão passando, como as pessoas que fazem a graduação ou pós-graduação em musicoterapia passam, elas têm muito mais capacidade, muito mais meios para poder ajudar a potencializar o desenvolvimento daquele paciente de uma forma muito melhor, muito mais abrangente. Então, às vezes acontece de uma pessoa que não tem uma formação sólida aplicar a musicoterapia e uma outra pessoa ver ou passar por um tratamento e não desenvolver o paciente e fala, uai, então aquele cara é musicoterapeuta, ele está aplicando isso, então não faz diferença nenhuma, não vi melhora, e acaba denegrindo a imagem. Então, por isso, a federação colocou essa palavra profissional, que ela é importantíssima. Musicoterapia só com musicoterapeuta. Voltando, é a utilização profissional da música e seus elementos para intervenção em ambientes médicos, educacionais e cotidiano com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades, que procuram otimizar a sua qualidade de vida e melhorar suas condições físicas, sociais, comunicativas, emocionais, intelectuais, espirituais, de saúde e bem-estar. A investigação, a educação e a prática e o ensino clínico em musicoterapia são baseados em padrões profissionais, de acordo com o contexto cultural, social e político. É uma definição muito grande para poder explicar uma área que também é imensa. Se você pegar a prática feita de musicoterapia em clínica, a prática de musicoterapia em hospital, a prática da musicoterapia familiar, a prática da musicoterapia social, todas elas são muito diferentes uma da outra. Então, às vezes você pode até questionar mesmo, se você vê um musicoterapeuta atuando no hospital, quando vê um musicoterapeuta atuando numa escola, você pode falar, nossa, os dois casos realmente são musicoterapia? E sim, são musicoterapia. O que acontece é que vão ter técnicas e métodos específicos para poder lidar em cada uma dessas situações. E também para poder estimular o paciente a desenvolver aquela área que ele mais precisa de ajuda. Se é físico, se é intelectual, se é espiritual, se é emocional. Cada técnica vai ser específica para poder estimular esse lado. Então, às vezes, as práticas ficam tão diferentes que fica até difícil de acreditar que tudo é musicoterapia. Mas sim, tudo é musicoterapia. E essa questão de se adequar a padrões de acordo com a cultura, com a questão social e política, é claro, gente, a musicoterapia lida com a música. Como eu espero atingir uma pessoa musicalmente, a gente aqui morando no Brasil, tocando para ela uma música, não sei, uma música uma música oriental. Talvez ela possa conhecer, às vezes ela tem um gosto desenvolvido, mas é muito difícil que tenha criado uma relação, uma ligação, desde a época do nascimento, às vezes até mesmo pré-uterino, com aquela música, com aquele tipo de linguagem musical. Então, complica um pouco de você conseguir transmitir aquilo que você precisa com a prática clínica, quando você não está lidando com uma música que seja do gosto do paciente, do conhecimento do paciente. Aproveitando que o tema da aula de vocês é sobre educação musical, eu trouxe aqui umas diferenças sobre musicoterapia e educação musical. Às vezes acontece da gente ver
Eu vejo muito isso, os pais levando os filhos para o atendimento e falam para o filho, vai lá para sua aula de música. Ou então falam aí para a professora, como que foi a aula hoje? Bom, não deveriam ser usadas essas denominações, né? Porque a musicoterapia é uma prática clínica, é uma prática terapêutica, então a gente está ali fazendo um tratamento. A pessoa está indo para uma sessão de musicoterapia. E o que principalmente difere isso? São os objetivos. O objetivo na educação musical, como vocês bem sabem, quem sou eu para poder falar o que é educação musical, mas basicamente seria de ensinar música, ensinar teoria, ensinar uma prática, ensinar um instrumento, ensinar a cantar. E a intenção é que o aluno saia entendendo aqueles conceitos. Se você passa uma prática de instrumento para o aluno, a intenção é que ele saia conseguindo executar aquela prática, aquele método. Já na musicoterapia, não. A música é um meio. O paciente não precisa saber tocar, não precisa aprender a tocar, não precisa saber cantar, não precisa aprender a cantar. A música vai estar ali naquele ambiente, mas ele não precisa necessariamente pegar um instrumento, não precisa cantar. Se ele quiser, ótimo. Se durante esse processo, que ele está tendo essa proximidade com a música, ele desenvolver a sua musicalidade, começar a tocar, a querer tocar algum instrumento, chegar em casa, começar a cantar, maravilha, mas essa não era a intenção. A intenção era desenvolver questões terapêuticas com ele. Às vezes, questões de atenção, questões de motricidade, questões sociais, mas se ele desenvolver uma música, ótimo. Já na educação musical é ao contrário, né? A intenção é desenvolver no aluno esse desenvolvimento musical, questões de práticas de teoria. Se com isso ele também melhorar a atenção dele na escola, melhorar o convívio social, legal, foi um além. Mas não era a intenção. O que difere uma área da outra, principalmente essa questão de objetivo. Muitas vezes, atividades que são aplicadas na musicoterapia também são aplicadas em aulas de educação musical. Então, para um observador que não consiga perceber essa diferença, pode achar que é tudo a mesma coisa. Em alguns casos, né? Como eu estou falando, não é sempre. Depende do tipo de aplicação da musicoterapia também. Mas, se algum dia acontecer de vocês virem um musicoterapeuta aplicando e falar, nossa, essa mesma atividade eu faço com os meus alunos. Pode ser que sim, mas o que vai mudar é o objetivo dele na aplicação daquela atividade. Existem muitas formas de utilizar a música. Existe a forma de utilizar a própria música como um efeito terapêutico. Quem nunca ouviu uma música estando em casa e se sentiu mais alegre com aquela música, ou chorou com aquela música, ou você estava num show, em algum local, você se sentiu estimulado a dançar por causa daquela música. A música, nesse momento, quando ela tem um efeito próprio, ela é o item maior daquele momento, daquele ambiente. Ela controla, ela por si só. Colocou ela para tocar, ela faz a função dela. Nesse momento, a música está tendo um efeito terapêutico. A música usada na terapia, não musicoterapia, é usar música na terapia, pode ser aqueles momentos onde outros profissionais da área da saúde utilizam da música como uma forma para poder estimular o paciente deles. Às vezes, uma fono, que quer estimular o paciente a pronunciar alguma letra, algum fonema de uma forma mais adequada. Tem alguma música que tem uma repetição daquela fonema, a fono coloca para tocar na sessão. Por isso a fono está fazendo musicoterapia? Não. Ela está usando a música na terapia dela. Ela pode fazer isso? Pode. Ah, não, porque só o musicoterapeuta pode usar a música para poder fazer atendimento terapêutico. Claro que não. A gente não tem esse poder. O que não pode acontecer é a fono falar que ela está fazendo musicoterapia. Aí não, ela está só usando a música como um objeto, vamos dizer assim, no tratamento dela. Acontece muito também, a gente vê fonos e psicopedagogos, psicólogos que usam muito esse recurso, acabarem falando que são musicoterapeutas por usar muito a música. Não é o caso, a formação delas é outra. E existe também a música utilizada como terapia. Nesse caso, a música tem a intenção de ajudar o paciente a atingir determinado objetivo. É nesse caso que a musicoterapia entra.
A música está ali para fazer o trabalho dela, ela vai ser direcionada, pensada para poder atingir aquele objetivo traçado com o paciente no início do atendimento. Queria mostrar para vocês que aqui no Brasil nós temos 7 cursos de graduação. O primeiro surgiu lá no Rio de Janeiro. Eu não coloquei aqui em ordem de que surgiu o curso, deveria ter colocado, mas o primeiro curso que surgiu aqui no Brasil foi no Conservatório Brasileiro de Música, lá no Rio. Ele surgiu aqui nos anos 70. Mas a musicoterapia tem o seu início registrado como uma ciência, como quando pessoas começaram a registrar os eventos ocorridos e observados pela música depois da Segunda Guerra Mundial. Porque enquanto alguns soldados estavam sofrendo com dores, com traumas vindos da guerra, alguns músicos americanos começaram a ir nos hospitais, que eles estavam acamados, e começaram a tocar para eles. E alguns psicólogos, psiquiatras, começaram a perceber uma melhora nos pacientes depois que esses músicos passaram a ir tocar para eles. Então, assim, eles começaram a juntar dados, começaram a escrever, começaram a analisar, e a partir desse momento é que é considerado o nascimento da musicoterapia. E a gente tem esses 7 cursos aqui no Brasil, agora, são 4 públicos e 3 privados. Aqui em Minas, a gente tem o da UFMG, temos em São Paulo, tem no Rio, Goiânia, Curitiba, São Leopoldo. E questão de pós-graduação, principalmente depois da pandemia, surgiram muitas. Agora, nem sei dizer quantas tem no Brasil, são inúmeras. A questão da pandemia, eu quis dizer porque surgiram muitos cursos de pós-graduação à distância. O Conservatório Brasileiro de Música, como eu comentei um pouquinho para trás, era o único que tinha um mestrado em musicoterapia. Porém, ele fechou em 2014, por falta de procura, né? Tinha pouca demanda, então decidiram fechar esse mestrado. Mas, por exemplo, aqui no UFMG, os professores também estão tentando abrir novamente essa linha de pesquisa para mestrado. Precisa de muita coisa, né? Precisa de muita demanda, precisa de muito professor para orientar, precisa de muita pesquisa sendo feita, mas eles estão tentando, quem sabe, né? Em breve consigam. E, no caso, em 2018, aqui em Minas, surgiu a Associação de Profissionais e Estudantes de Musicoterapia do Estado de Minas Gerais, que a sigla é a APMENG. Inclusive, na época, eu fui uma das sócias fundadoras, eu fiquei por 2 mandatos sendo vice-presidente, e uma das questões que mais chegavam foi o que a gente ficou fazendo praticamente nesses 2 mandatos. A gente saiu do mandato no final do ano passado, porque já tinha dado 2 mandatos, não podia repetir, mas basicamente o que a gente pleiteou foi pela regulamentação da musicoterapia. Assim, porque a gente tem os cursos de musicoterapia, ó, essas graduações são poucas, considerando o tamanho do Brasil, ainda é pouco. Mas a gente já tem, e, por exemplo, o curso do Rio de Janeiro já funciona desde os anos 70. E até hoje ainda existe essa não regulamentação da área. Nós ainda não somos considerados profissão. Então, é muito difícil para o musicoterapeuta conseguir uma vaga num serviço público, conseguir fazer concursos com o nome da musicoterapia mesmo, mas nunca antes na história, já foi 3 vezes tentado regulamentar a musicoterapia e o projeto voltava por falta de literatura, por falta de evidências científicas, porém, dessa vez, ele já está em tramitação no Senado, nunca foi tão longe, então agora a gente está muito animado, a gente está muito ansioso, a gente está com pensamento muito positivo de que agora vai dar certo e vai regulamentar a profissão. E assim, quem sabe, surjam mais cursos de pós-graduação também, para poder encher esse Brasil de musicoterapeuta aí que a gente está precisando. Agora eu queria passar para uma parte um pouco mais... Vamos falar ali na lida o que é a musicoterapia. Eu vou usar como base para isso que eu vou mostrar para vocês, esse livro que chama Definindo Musicoterapia, desse professor Kennedy Brucha. Ele dá aula lá em Toronto,
Ele é esse senhorzinho simpático, olha que carinha boazinha que ele tem. E ele escreveu esse livro definindo musicoterapia, de onde eu tirei essas informações sobre as principais áreas que a musicoterapia atua. Vou começar a falar sobre a área didática, que se foca na ajuda aos clientes para que eles adquiram conhecimentos e comportamentos e habilidades necessárias para a sua vida funcional, independente, adaptação social e qualidade de vida. Onde que a gente vê esse tipo de prática? A gente vê em grupos, por exemplo, formados em escolas, musicoterapeutas que atuam em escolas, tanto regulares quanto especiais. Aquela prática musical pensada para atingir esse objetivo vai fazer com que o paciente possa se adequar àquela necessidade que ele mais apresenta. Por exemplo, saber essa questão de ouvir é tudo aquilo que a gente também estimula quando a gente passa por uma prática musical, né? Saber ouvir o outro, saber o seu momento de ouvir, de tocar junto, de estimular a atenção compartilhada, a atenção dividida, saber se controlar, saber aprender questões de responsabilidade, saber quando é o seu momento de tocar mais forte, tocar mais fraco, quando você pode liderar, quando você pode conduzir. Todas essas questões de adaptações sociais e que podem ajudar na vida funcional do paciente, seja ele criança, seja adulto, seja idoso, é chamado de área didática da musicoterapia. Temos também a área médica, que objetiva lidar com o amplo espectro de necessidades dos pacientes em condições de saúde agudas ou crônicas, que ocorrem em qualquer momento durante o curso da doença, tratamento ou recuperação. Eu tive uma experiência de lidar com essa área médica quando eu estava na graduação. A gente fez um estágio no Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, na área das pessoas que chegavam para o pronto atendimento. Então, chegavam pessoas que tinham sofrido acidente de carro, pessoas que tinham levado tiro, pessoas que tinham brigado na rua, pessoas que tinham sofrido derrame. Era todo tipo de caso que chegava para a gente poder fazer o atendimento. E era muito interessante para poder ver a atuação da música de uma forma bem receptiva, porque geralmente a pessoa não estava com possibilidade de tocar, de cantar, não estava se sentindo disposta a fazer aquilo naquele momento. Então a música tinha essa intenção de acolher, de ajudar a pessoa a chegar naquele estado de saúde dela. Tem uma teoria que fala que o corpo tende a se autorregular para chegar no seu estado de saúde. Então, o nosso objetivo era se juntar nessa autorregulagem do corpo. A gente tentava descobrir um pouco sobre o paciente e com a família, o gosto musical dele, e a gente ia para perto para tocar, ou quando a gente não conseguia chegar nessas informações, a gente fazia algum acompanhamento, acompanhando o batimento cardíaco, ritmo respiratório. E é muitíssimo interessante ver como que quando questões de batimento cardíaco acelerado, a música consegue ajudar a regular de uma forma muito mais rápida do que se o corpo fosse fazer isso sozinho. Aquele padrão rítmico, manter um ostinato numa velocidade que seja adequada para um batimento cardíaco, ajuda muito que o batimento chegue e se adeque àquele ritmo. Isso na questão de respiração também. Então, mesmo quando o paciente estava inconsciente, tinha pacientes em coma, a gente conseguia ver naqueles monitores essa adequação, essa recepção do paciente à música. É uma coisa muito profunda. Muitas vezes os médicos chegavam e falavam, tipo assim, não, isso aí não foi nada, isso aí foi coincidência. Ele sozinho ia chegar nesse nível de respiração. Porque muitas vezes eles tinham esse preconceito com a gente. Mas a gente percebia nitidamente, as enfermeiras, que quando a gente atuava assim com o paciente, essa adequação acontecia muito mais rápido e de uma forma muito menos dolorosa. Então, sim, a musicoterapia consegue atingir o paciente, a pessoa, de uma forma muito profunda. Temos também essa área de cura. Essa área de cura é muito interessante, porque a gente pode perceber ela principalmente no que a gente chama de musicoterapia vibroacústica. Essa imagem que eu coloquei, eu não sei se vocês já viram umas experiências que são feitas,
que as pessoas colocam uma placa em cima de uma caixa de som e colocam areia em cima dessa placa. E de acordo com a mudança de vibração, de tonalidade que vai sendo executado naquela caixa de som, se formam desenhos diferentes com aquela areia. Imagino que todo mundo já tenha visto isso na internet. Seguindo essa mesma lógica que a musicoterapia vibroacústica trabalha. Existem mesa lira, cama lira. O que seria isso? São estruturas, né, tipo uma cama, tipo uma cadeira, que embaixo ou tem uma caixa de som ou tem cordas, tipo uma lira, tipo uma harpa, que o musicoterapeuta usa para poder transmitir essa vibração das notas, das frequências para o corpo do paciente. Para poder fazer esse tipo de aplicação da musicoterapia vibroacústica, você precisa fazer uma especialização própria dela. Não é só fazendo curso de graduação ou de pós-graduação em musicoterapia que você consegue. Mas se você fizer uma especialização nisso, é uma coisa muito legal. Aqui em Belo Horizonte tem um musicoterapeuta que tem mesa lira, que ele trabalha com isso. Lá em São Paulo até tem mais pesquisadores. O Roger Carrer é um dos grandes nomes da musicoterapia vibroacústica aqui do Brasil. E é uma prática muito interessante. Parte daquela ideia de que a vibração e o som da música pode restaurar a harmonia do seu corpo. Já que esse som, essa vibração, consegue tão harmoniosamente criar esses desenhos tão bonitos com areia, pensa o que ele pode fazer dentro da gente. Eu acho que faz sentido, pela lógica, e faz muito sentido. As pessoas que são tratadas com musicoterapia vibroacústica ficam maravilhadas. Temos também a área psicoterapêutica, que tem no foco a ajuda de clientes a que eles otimizem sua saúde mental, emocional e espiritual. Como o nome mesmo já disse, tem essa intenção um pouco da psicologia, pensando em se aproximar. Daquela mesma forma que eu comentei que outras áreas podem usar a música para poder estimular a atingir algum desenvolvimento necessário para o paciente, nesse momento a musicoterapia se utilizaria sim dessa visão da terapia, de conversar, de tentar entender as necessidades do paciente, para ele poder pôr para fora aquilo que está afligindo ele, mas de uma forma musical. Pode ter conversa durante esse processo? Pode sim. Mas a intenção, geralmente, é gerar uma composição disso, ou tentar encontrar uma música que se adeque àquilo que o paciente está sentindo, e que às vezes fale por ele algumas palavras que ele não consiga falar. Ou então, existem muitos casos desses que eu já presenciei de pacientes pacientes idosos que estavam desenvolvendo Alzheimer, às vezes, né, começando nesse processo de esquecimento, e muitas vezes lembravam de fatos e momentos que às vezes nem a própria família sabia, que foram vividos quando eles eram adolescentes, de acordo com uma música. O paciente gosta de Roberto Carlos. Vamos ouvir essa música aqui bem no comecinho da carreira do Roberto Carlos. Quem sabe traz uma lembrança. E teve casos que aí despertaram lembranças de um baile que o paciente foi quando ele era mais jovem. E através da música, ele conseguiu trazer essa memória e contar e lembrar de tudo aquilo que praticamente ninguém da família sabia. Talvez, se ele tivesse sido estimulado a fazer essa regressão só com palavras, pode ser que não atingisse, porque o que despertou essa memória dele foi a música. Então, essa é a intenção da área psicoterapêutica, da música ser uma flecha que vai certeira e que vai ajudar o paciente a lembrar, a viver, a expressar tudo aquilo que está dentro dele, que talvez não fosse atingido de outra forma. Por favor, não estou desmerecendo a psicoterapia, feita só com palavras, não é isso. É intenção, apenas uma intenção diferente de uso da música. E temos também a área recreativa, que se concentra no auxílio aos clientes para que esses encontrem prazer e significado na diversão, no brincar e tocar, na recreação e entretenimento. É muito interessante que em inglês, tanto brincar quanto tocar é o mesmo verbo, né? Então, tem muitos musicoterapeutas de língua inglesa que utilizam esse jogo de palavras para mostrar que a parte mais importante do fazer musical é a diversão. Se você está atendendo um paciente e aquele atendimento está sendo monótono, está sendo chato, por mais que você consiga estimular ele a fazer um movimento que ele não estava fazendo antes, numa questão física, motora,
não teve valor, porque a intenção da musicoterapia é que seja prazeroso. A intenção é que você conheça o seu paciente, saiba as necessidades dele, respeite o gosto musical dele, porque se o paciente gosta de um tipo de música e você não gosta, me desculpa, mas a sua opinião não importa. Você precisa respeitar essa vontade do paciente. Claro, você pode sugerir outras coisas, pode, tem muitos pacientes que têm padrões repetitivos e que, inclusive, essa sugestão de novos tipos de música é importantíssimo para ele poder sair desse padrão dele repetitivo de querer ouvir só o mesmo tipo de música. Nesses casos é importante. Mas, se aquela música não traz boas memórias para o paciente, aquela música ou aquele tipo de música, não traz boas memórias, não faz ele se sentir confortável, não tem por que usar. A gente precisa dos elementos da música, a gente precisa. Vamos trabalhar agora com uma música que tem um ritmo 4x4. Você consegue encontrar música ritmo 4x4 no forró, no samba, no jazz, na bossa nova, na música popular, em cantigas de roda. Ah, eu preciso de uma música que tem uma marcação forte para marcha, que eu vou trabalhar a marcha. Você consegue achar uma música dessa na música clássica, popular, no forró. Então, dê preferência por agradar seu paciente. Você precisa dos elementos. Você não precisa da música em si, aquela música, daquele artista. Então, faz um esforço para poder achar aquilo que seu paciente vai se divertir mais fazendo. Porque assim ele vai se sentir muito mais motivado, muito mais estimulado, e com isso o desenvolvimento dele, a dedicação dele vai ser muito maior. E a gente tem também a área ecológica, que inclui as aplicações da musicoterapia, em que o foco é promover a saúde em comunidades e ambientes físicos. É também chamado, na prática, de musicoterapia organizacional. Essa musicoterapia organizacional, ela não tem muitos ramos aqui no estado de Minas. A gente consegue ver um trabalho muito legal feito por alguns musicoterapeutas na Bahia e lá no Rio Grande do Sul, que são musicoterapeutas que trabalham em fábricas, em escolas, em faculdades, mas não com os alunos, trabalham com os profissionais, com os funcionários. Então, trabalham no hospital com os médicos, trabalham numa fábrica com os colaboradores da fábrica. E assim, eles fazem um ambiente muito legal de troca. Aquele momento em que o funcionário que trabalha na parte mais prática, mais da lida do trabalho, se encontra com os gestores da empresa e eles estão ali junto para fazer música. E, geralmente são adultos, né? Então, essa prática é muito interessante para poder haver um diálogo, para as pessoas poderem mostrar o que elas sentem em relação ao trabalho mesmo, ao dia a dia, à rotina. Geralmente saem composições maravilhosas. Tenho esse grupo lá do Sul, do Rio Grande do Sul, eles fizeram composições em uma faculdade onde, por exemplo, o pessoal que trabalhava na limpeza da faculdade, um dia começou a contar o tanto que se sentia discriminado pelos alunos, se sentia invisíveis em relação aos professores, aos outros funcionários, e fizeram composições maravilhosas falando sobre isso, de como eles se sentiam. E com isso, as outras pessoas passaram a valorizar eles de outra forma, fizeram músicas também em resposta. Então, é um tipo de interação entre esse diferente público que é muito saudável e que é muito bonita de se ver. E para poder colocar em prática todas essas áreas, nós temos 4 tipos de experiências musicais. Começando com a improvisação. Improvisação nesse sentido básico da palavra mesmo que vocês conhecem. É fazer música sem ter planejado nada antes. Vamos chegar, cada um pega seu instrumento e vamos improvisar. Geralmente, a musicoterapia usa muito, basicamente, de instrumentos de percussão. Em casos que necessitem ser adaptados, é importante ter uma adaptação. Às vezes o paciente tem alguma paralisia cerebral ou alguma disfunção que faz com que ele não consiga segurar o instrumento, então é importante pensar nisso, levar instrumento adaptado ou instrumento que você consiga amarrar no paciente, seja na mão, seja no pé, seja na cabeça, para ele poder participar e se sentir parte daquele momento que eles estão vivendo. E a intenção é essa, é ele fazer música sem ter pensado antes. O que você pode trabalhar, por exemplo, numa improvisação? Estabelecer um canal de comunicação não verbal. Existe muita gente que vai para o atendimento de musicoterapia não verbal. E existem também aqueles que são verbais,
mas que às vezes ficam confusos na hora de se expressar, às vezes não sabem como organizar a estrutura da fala. Vamos cantar. Pode explorar diferentes aspectos da relação do eu com o outro. Então, a gente está improvisando em grupo. Agora eu vou tocar um pouco mais alto, agora eu vou seguir o meu colega, agora a gente vai fazer um jogo de imitação que todo mundo vai imitar o outro. Desenvolver a criatividade, é claro que você está tendo que ser espontâneo ali, fazendo aquela improvisação na hora. Desenvolver habilidades interpessoais e de grupo. Às vezes também a improvisação pode acontecer só entre paciente e terapeuta. E fornecer meios gratificantes de autoexpressão. Então, o paciente não precisa saber música. Saber tocar um instrumento de percussão, não estou desmerecendo, gente, por favor, mas é um pouco mais fácil de lidar e de manusear. Então, por isso que é geralmente tambor, pandeiro, chocalho, guizo, ganzá, que a gente usa na musicoterapia para dar para os pacientes. O musicoterapeuta, sim. O musicoterapeuta precisa saber de música, inclusive nos vestibulares, tem prova específica de música, de teoria e de prática, porque se o paciente, existem muitos casos de pacientes que são músicos. Então, se o paciente chega e você propõe uma improvisação para ele, sei lá, se ele toca uma flauta, se ele toca um piano, e ele começa a improvisar numa escala modal, o que você faz? Você tem que saber. Você não pode falar, não, paciente, vamos improvisar em dó maior, porque eu não sei te acompanhar. Não, você não pode fazer isso, é a forma de expressão dele. O musicoterapeuta, sim, não quer dizer que ele tenha que saber tocar todos os instrumentos, mas é importante o musicoterapeuta ter um domínio de pelo menos um instrumento harmônico e um melódico, e também ter uma capacidade mínima de canto. Não precisa cantar maravilhosamente bem, mas ele precisa ter todos esses tipos de base para ele poder fornecer segurança e uma sustentação para o paciente se sentir livre para se expressar da forma que for mais conveniente para ele. Temos a recriação, que pode ser usado como performance e execução. Muitas vezes pode ser usado, como eu comentei com vocês, naqueles casos onde são com adultos, que as pessoas tendem a fazer uma prática de musicoterapia pensando em se apresentar, pensando em formar um resultado para poder demonstrar para a família, para os amigos, num final, numa data estipulada. Aqui em Belo Horizonte também tem um grupo maravilhoso de pessoas com esclerose múltipla, lá no Hospital das Clínicas da FMG, que eles também fazem composições tão lindas falando sobre essa vida deles, sobre eles saberem que eles estão se deteriorando, eles vão compondo, e geralmente eles fazem apresentações para o público de fora do hospital também. Então, essa é a intenção, da recriação, de adotar um comportamento adaptativo e ordenado, porque a pessoa está se organizando para se apresentar. Então, nesse caso, existe a intenção de chegar num resultado que a pessoa julgue adequado, né? Que a pessoa se orgulhe de apresentar. Ah, mas então, nesse caso, a pessoa precisa saber música. Não. Você pode treinar com o paciente para ele tocar num ritmo certo. Ele não precisa saber que tipo de ritmo ele está tocando, qual que é a unidade de tempo, a unidade de compasso. Você pode treinar com ele para ele cantar, ele não precisa saber a tonalidade que ele está cantando. O musicoterapeuta, sim, mas o paciente, não. E a intenção é de expressar, experimentar, liberar sentimentos em um ambiente seguro, desenvolver habilidade de escuta, desenvolver capacidade de memória, tudo aquilo que a gente precisa para subir no palco. Questões de composição, né? Pode juntar com um pouco que eu já falei, desses compositores com esclerose múltipla, esses compositores da musicoterapia organizacional, que tem a intenção de falar aquilo que eles sentem, aquilo que eles gostam, aquilo que faz bem. É uma forma de expressar. Como que funciona? Pode ser uma composição só de letra, o paciente traz a ideia da letra, que ele está expressando os sentimentos e os pensamentos dele, ou eles também podem propor uma estrutura musical, uma frase, e cabe ao musicoterapeuta pegar aquilo e ajudar a dar sentido. Então, a gente pode sugerir que aquilo seja um refrão, porque ficou uma frase legal, que pode ser mais repetida. Podemos sugerir que tenha aquela linha métrica, né, própria de uma música, que fique mais agradável para o próprio paciente conseguir organizar suas ideias e sintetizar o que ele quer dizer.
e estimular também que ele fale um pouco mais sobre aquilo, principalmente naquela área da musicoterapia psicoterapêutica, que ele fale um pouco mais sobre aquilo que ele está demonstrando, aquilo que ele está vivendo, e que ele possa também tomar frente de uma música que está saindo inteiramente dele. Então, se o paciente deu a letra, você começa a propor um ritmo. Pode ser que o paciente não queira. Mas a música está com uma letra tão triste, a gente tem que fazer um andamento mais lento. Se o paciente quiser fazer em samba, a música é dele. Então, a gente tem que se adaptar à necessidade dele. E a gente também tem essa obrigação de saber registrar isso para a gente poder passar para outras pessoas depois, para entregar para a família. Então, precisa haver uma escrita, o musicoterapeuta precisa saber escrever a harmonia, a melodia daquilo que foi apresentado e preparado durante aquele momento da sessão. E temos também a área da audição, como, por exemplo, um exemplo que eu dei na parte da musicoterapia hospitalar. Existem alguns casos que o paciente não consegue interagir de forma motora, de forma atuante naquele momento da musicoterapia. Isso não quer dizer que ela não tenha efeito. Esse momento da audição também é muito importante, que pode estimular e relaxar a pessoa, pode facilitar a memória, evocar imaginário, evocar respostas corporais, promover receptividade. Então, esse momento do ouvir música, mas não ouvir qualquer música, ouvir uma música que foi pensada para aquele momento. Existem casos também que a gente pode, pessoas com TDAH, pessoas muito agitadas, vamos tentar ouvir essa musiquinha aqui de 1 minuto? Vamos sentar para ouvir essa música de 1 minuto? Essa semana ele conseguiu. Beleza, semana que vem eu vou colocar uma música de 1 minuto e meio. Conseguiu? Legal, na próxima semana de 2 minutos. Vamos fazer desse objetivo da audição, fazer da audição para ela ajudar a alcançar aquele objetivo necessitado, esperado e pensado no início dos atendimentos. E como eu comentei com vocês, é uma coisa essencial, acima de tudo, que a criança tenha prazer, criança, adulto, idoso, o paciente tenha prazer em fazer a musicoterapia. Porque se fica chato, se fica dolorido, ele não vai querer voltar, ele não vai se dedicar. Ninguém quer fazer nada que não traga prazer para a gente. Então, é importante que o musicoterapeuta se lembre disso e preze sempre por isso durante seus atendimentos, para que façam valer a pena e que, assim, o desenvolvimento do paciente venha de uma forma muito mais agradável, muito mais rápida. Gente, foi um prazer. Estou deixando aqui o meu e-mail, que é esse que está em cima, xanda.rm. Também deixei o e-mail da associação, caso vocês tenham alguma pergunta mais técnica que vocês queiram repassar para eles. Tenho certeza que eles vão atender vocês com muito prazer, com muito carinho. Muito obrigada. Bom, Alexandra, mais uma vez eu te agradeço muito por ter, tomado seu tempo aí nessa noite, por ter nos ajudado, tá? E eu acho que foi muito importante as colocações, porque focou exatamente nas duas coisas que eu queria, né? Que é a educação musical, musicoterapia, diferenças e semelhanças e inclusão, que a gente não poderia deixar de tratar, é lógico, quem fala de educação musical, quem fala de música, de musicoterapia, tem que buscar também aspectos que está em alto agora, principalmente, né, nessa parte de inclusão musical. Então, desde já eu agradeço, tá, pela sua prestabilidade, e eu vou pausar a gravação, e caso vocês tenham perguntas, tá, fiquem à vontade aí para que a Alexandra possa responder. Só te pedir um favorzinho, que você, se puder, enquanto o pessoal faz as perguntas, coloca os 2 e-mails no chat, que aí o pessoal pode copiar, né? Fica mais fácil para entrar em contato com você. Mais uma vez, muito obrigada. Que é isso, eu que agradeço. Foi uma honra.